É sempre um prazer muito grande para mim estar com os irmãos aqui, porque a presença de Deus está aqui de forma marcante, né? É tão gostoso estar na presença dele juntos, né? Eu não vou ganhar mais de ninguém no tênis, infelizmente. Agora eu estou no arco e flecha, que não precisa correr. Ó, eu tirei um primeiro lugar no campeonato paranaense com arco composto, que aquela noite não apareceu mais ninguém. Então, acho melhor ir para a Bíblia, né? Quantos acham melhor eu ir para a Bíblia? Tá bom, tá bom. Em Efésios capítulo 1, eu vou ler um trecho razoavelmente grande, mas depois eu vou focar só uns 2 ou 3 versículos. Eu gosto do contexto. A partir de versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Um dia eu vou voltar e pregar sobre aquela última frase, me pegou em cheio hoje de manhã. Ele fala aqui que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Bem, deixa para lá, senão né, não dá. Primeiro eu quero focar aqui, essa é uma oração que Paulo fez pelos crentes na cidade de Éfeso. As orações de Paulo são altamente interessantes. O que é que ele achava mais importante para os crentes, né? E aqui ele está orando por eles, mas ele concede, a primeira coisa que ele pede é que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Interessante, né? Nós temos uma tendência de pensar que ou pode ser sabedoria ou pode ser revelação. Então, num lado, nós temos aqueles doutores de divindades que têm seus sistemas todos assim alinhados e eles têm os pés no chão e eles sabem sobre as verdades proposicionais das Santas Escrituras. E eles conduzem tudo a nível de ideias e de raciocínios e de coisas visíveis. Podem ser até abstratos, mas são naturais. E a gente tende a pensar naquele tipo de vida como sendo uma vida sábia, né? E as pessoas que dizem que têm revelações toda hora e tal, a gente põe numa outra categoria, que às vezes eles têm uma percepção que realmente resolve alguma coisa, a gente respeita, mas não achamos essas pessoas as mais sábias, né? Pode sair também com qualquer coisa. E criamos mais ou menos uma grande diferença. Aí, quando eu estava na faculdade, eu tinha uma amiga que era
ela era morena, né? E ela tinha um namorado que já estava se interessando por uma loira. Mas ele não queria assumir a responsabilidade por cortar com ela, então ele falou com ela assim: olha, eu estou achando que Deus está me dizendo que está na hora da gente cortar o namoro. Né? É Deus nada. Ele disse, e ele me falou que eu já provei carne de boi, agora eu preciso provar um pouco de carne de porco. Quantos acham que Deus não falou nada daquilo com ele? Ele não vai chamar uma moça de carne de boi e outra moça de carne de porco, não é assim que Deus pensa e nem fala. Era ele tentando aproveitar o nome sobre todos os nomes para justificar o que ele queria fazer. Então, às vezes, a gente pensa que aquele lado de revelação e tudo é meio manipulado, abusado e não tão confiável. Né? Mas aqui, quando Paulo ora, ele ora como se sabedoria e revelação fizessem parte do mesmo pacote. Vamos ver como isso funciona hoje. Um exemplo. Em Juízes capítulo... não é Juízes, é 2 Reis capítulo 6. Você pode ler depois, é de 8 a 23, mais ou menos, a história. O rei da Síria, ele tinha um problema. Israel tinha sido derrotado totalmente numa guerra poucos anos antes, não tinha um exército, tinha alguns homens armados mais para proteger o rei, mas não tinha um exército assim como tal. E Síria devia poder, assim, fazer o que bem quisesse com Israel. Só que toda vez que mandavam uma tropa, era derrotada ou não achava ninguém lá, parecia que Israel sempre sabia quais eram os planos do rei da Síria. Ou em algumas traduções fala aqui Arã. Mas mesmo país. Então o rei da Síria, ele chamou seus conselheiros e disse, qual de vocês é o espião, né? Que deixou eles muito preocupados, porque reis naquela época, naquela parte da terra, costumava matar todos os conselheiros, só para não correr chance de não matar o que era culpado mesmo. Então falaram, não, rei, nós não temos espião, não, há um profeta em Israel. E Deus fala com ele tudo que o rei fala, até no seu quarto ele fala. Acho que exageraram um pouco. E o rei disse, nós sabemos quem é o profeta? Sabemos. Sabe onde ele está? Sabemos. Então, mandou o exército para lá para matar o profeta e resolver seu problema militar, né? Então, eles entraram de madrugada, cercaram a cidade onde estava... Eu acho que era Eliseu, né? Eu nunca sei se é Elias ou Eliseu, desculpe. Quantos têm os mesmos problemas? Então, eles cercaram lá, e cedo de manhã, o moço que ajudava o profeta, ele saiu lá fora. E ele viu esses exércitos. Então ele voltou para dentro e disse, meu senhor, o que vamos fazer? Vocês lembram que o profeta falou com o menino? O rapaz. Eles não preocupam, não. Filho. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Você lembra? Bem, o rapaz sabia contar. Eu imagino ele olhando pela janela assim, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois ele virava para dentro e contava. 1, 2. Ele deve ter pensado, quem ora para o profeta pegar Alzheimer? Ele perdeu a cabeça, ele não está nem vendo os fatos do caso. Sabe, aí o profeta teve dó do menino, ele disse, Senhor, abre seus olhos para que ele veja. Né? E o que é que o rapaz viu quando Deus abriu os olhos dele?
ele viu carruagens de fogo cercando ele. Literalmente. Mais eram aqueles que estavam com eles do que aqueles que estavam com o inimigo. Né? Só que não era um fato neste mundo natural, era uma dimensão invisível. Irmãos, eu posso te falar uma coisa hoje? Se você tem só os fatos visíveis, que muitas vezes a gente identifica com sabedoria a manipulação dos dados, né, os fatos, você não está percebendo a verdade. Esse rapaz, ele estava vendo os fatos, era 1, 2, mas ele não estava percebendo a verdade. Até que o profeta orou e Deus abriu os olhos dele para ver. E eu não sei quais são os fatos na sua vida hoje. Pela resposta aqui, quando nós convidamos quem tinha problemas vir aqui na frente, tem muita gente aqui com problema, né? Quantos aqui tem problemas, desafios, coisas que você não sabe a solução? Estes são os fatos. Mas essa não é a verdade sobre sua vida. Aqui em Efésios, Paulo ora a mesma oração que Eliseu orou para o rapaz. Paulo ora para os crentes em Éfeso que Deus pudesse iluminar os olhos do coração deles para saber. Ele alista aqui 3 coisas que é muito importante esses crentes de Éfeso saber, e são importantes para nós também. Né? Geralmente aí voa água por todo lado, né? Quem vem de repente, olha, consegui, está servido? Isso é para garantir que a mensagem não seja muito longa. Vamos ver essas 3 coisas? Que você precisa ver essas coisas hoje e durante toda a sua vida. Primeiro, ele ora para que eles... ele orou ajuntando revelação com sabedoria. Se você não está vendo algo que não seja deste mundo, não pode ser sábio. Porque você está vendo só os fatos e não está percebendo a verdade. Está me ouvindo hoje? Nós não podemos, por favor, irmão, não seja aquele crente que tenta se isentar de todas as coisas sobrenaturais do cristianismo, porque quer ser uma pessoa com os pés no chão e quer ser seguro e sólido, e etc. A nossa confiança é na pessoa de Deus, e Ele vem para nós na pessoa do Espírito Santo. E se nós não temos esse diálogo, esta visão espiritual, nós não vamos andar na verdade, nós vamos andar em alguma versão religiosa dos fatos. Então, Paulo não ora aqui que eles sejam convencidos com ideias sobre essas coisas. Ele ora para que sejam abertos seus olhos para ver essas coisas. Agora, isso não é literalmente uma projeção na parede. A maioria de nós não vai envolver nossos olhos. Mas quantos já tiveram a experiência de você perceber, você contemplar, você experimentar alguma realidade sobre Deus, assim, no Espírito, que você não tinha nem palavras para explicar? Esse é o ver que nós estamos falando. Então, ele pede que eles pudessem ver a esperança do seu chamamento. Né? Agora, veja bem, não é só ter as ideias certas sobre seu chamamento. Não é só
qual foi a palavra que usamos aqui hoje como ato de... não era submissão, era... Eu vi que é uma palavra que estão usando muito. É isso mesmo. Rendição. Essa é a palavra do dia. Eu já percebi sentado ali. Rendição é muito importante, mas não resolve. O que resolve é Deus agir e abrir seus olhos para você ver. Ideias são importantes, mas não bastam, não resolvem. É Deus que resolve. Então, ele ora para que eles vejam a esperança do seu chamamento. Nosso chamamento é interessante. Começou no coração de Deus antes da fundação do mundo, quando ele resolveu criar o ser humano. Está escrito aqui no próprio capítulo 1 de Efésios, fala que ele nos criou para adoção de filhos. Eu já ouvi muitas teorias sobre por que Deus nos criou. Alguns pensam que Deus nos criou para servi-lo, mas quem é onipotente não precisa de servos, vocês sabem, né? Outros parecem que Deus nos criou para glorificar o nome dele, mas aí eu tenho um problema com isso, porque de repente eu vejo um Deus que criou uma raça toda só para falar bem dele. Fala mais, eu preciso ouvir, eu sou muito inseguro. Não é isso também. Outros, geralmente os que lideram louvor e tal, falam que fomos criados para adorá-lo, né? Agora, todas essas coisas, servi-lo, glorificá-lo, adorá-lo, são muito importantes e fazem bem para nós, mas não eram os motivos no coração de Deus quando Ele nos criou. Tá? Dá para entender a diferença? A gente tem que fazer essas coisas, são muito importantes. Mas sabe quem motivou Deus a nos criar? Deus nunca morou em individualismo esplendorosamente isolado. Desde a eternidade, Deus vive como? Em família. É Pai, Filho e Espírito Santo. O mais misterioso é o Espírito Santo. Deve representar a esposa, né? Não sei. Quem mulher, ninguém entende. Eu não. Mas eu já tenho pai e filho, não sei. Mas eu não vou começar a doutrina sobre a Trindade aqui hoje. Mas é família, né? Deus nunca esteve só. E o que você acha da família de Deus? É desfuncional? Boa? A família de Deus é perfeita. Perfeita em união, perfeita em propósito, perfeita em alegria, perfeita em paz, perfeita em harmonia. Quantos queriam pertencer àquela família em vez da sua? Vem, você pode? E aí Deus estava vivendo essa perfeição, era tão gostoso, que Ele é por natureza, Deus por natureza, Ele é exclusivo ou inclusivo? A gente prega, parece que Ele é exclusivo. Ele está procurando maneira de julgar todo mundo. E são os poucos dedicados que vão passar, né? Mas quando você lê a Bíblia, Ele é inclusivo. Então ele falou entre si, isso é antes de criar qualquer coisa. Ele falou, olha, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, para a adoção de filhos. Vamos incluí-los neste gozo e paz, nessa dinâmica tão maravilhosa. E Ele nos criou. Ele não nos criou por qualquer coisa que Ele pudesse receber como retorno. Isso é difícil para nós, porque a tendência aqui neste mundo é que você não faz nada para ninguém que você não espera um retorno. Mas Deus fez porque Ele é puro na sua generosidade. Então, a primeira parte de nosso chamado é chamado para fazer parte da família de Deus.
E hoje nós somos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Levanta a mão. Agora, se você ver isso no Espírito, em oração, vai te deixar atônito com a grandeza do que é ser um filho de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. O primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia fala que hoje nós somos filhos de Deus e ainda não foi revelado o que havemos de ser. A esperança de nosso chamamento é demais. Nós somos chamados para a sua glória e virtude, fala em 2 Pedro. E é um chamado que todos nós temos em comum. Agora, tem também aquele chamado que é seu, chamado individual. Segundo Efésios 2:10, mesmo livro, fala que ele nos formou no ventre de nossa mãe, preparou boas obras para que andássemos nelas. Quantos querem descobrir quais são essas boas obras para você andar nelas? Eu vou orar para você hoje, para Deus abrir os olhos do seu coração, para você perceber qual é a esperança do seu chamamento nesse sentido. Uma vez eu preguei numa igreja pequenininha aqui em Contagem. E o pastor, acho que nunca tinha tido um americano lá antes. E, na época, Jimmy Swaggart era um grande pregador na televisão, né? Muitos assistiam o programa dele. E eu tinha os óculos iguais dele na época, sabe aqueles óculos grandes, lentes grandes e pesados, muito plástico assim. Não sei se foi por isso, eu sei lá. O pastor levantou lá e disse, todos vocês já assistiram Jimmy Swaggart na televisão e hoje nós temos Jimmy aqui conosco. E eu sei que ele enrolou tanto que até eu assumir o púlpito, eu não tinha certeza se eu era Jimmy Swaggart ou não. Aí eu preguei, no fim da mensagem, eu estava lá no fundo da igreja, apertando as mãos dos crentes, estava saindo, e uma irmã velhinha, ela apertou minha mão e disse, muito prazer em conhecê-lo. Eu assisto seu programa todos os sábados. E eu falei, não, irmã, eu não sou Jimmy Swaggart, nem prego como ele. E ela fez assim, ó. Tudo bem, continue tentando, você chega lá. Aí eu pensei que eu vou falar com ela, e veio a resposta. Eu disse, irmã, chego não. Eu não tenho a personalidade dele, não tenho o perfil dele. Deus não preparou as mesmas obras para mim que preparou para ele. Mas mesmo se eu conseguisse ser igualzinho a Jimmy Swaggart, Deus ia sentir saudade de Jimmy Steyer. Vocês sabem, cada pessoa aqui sentado hoje, quando você nasceu, Deus tinha boas obras preparadas para você. Ele te deu todos os dons que você precisa para fazer o que Ele preparou para você. Quando tentamos copiar outros, a gente fica inferiorizado, fica frustrado, não tem os dons para fazer, ficamos fora de lugar, é uma bagunça. Não copie ninguém. O Espírito Santo movendo na sua vida não vai te transformar em grande pregador e fazedor de milagres na televisão internacional. E vai te transformar na versão perfeita de você. Mas nós precisamos ver isso, né? Se a gente não vê, como vamos chegar lá? Eu já falei que eu faço arco e flecha, né? Vocês sabem que eu posso ganhar do melhor arqueiro das Olimpíadas. Por que os irmãos estão me olhando com dúvida? Mas eu vou te falar como eu vou fazer. Eu vou atirar normal. Mas o campeão olímpico eu vou vedar os olhos. Girar ele algumas vezes, agora dá um tiro. Quantos acreditam que assim eu posso ganhar dele? Porque eu estarei vendo e ele não.
Você não pode acertar o alvo da sua vida sem ver o alvo. Quantos querem olhos para ver o que Deus tem para você fazer? Que sua vida nesse mundo não é uma vida assim, por acaso, para você tirar os maiores prazeres que possa antes de morrer. Tem um propósito. Não é gostoso isso? Sua vida tem um propósito. Então, vamos parar aí com o chamamento. Tem muito mais que podia falar, mas eu gosto de deixar vocês querendo mais. Eu não quero que ninguém pense aqui que vai qualificar para aposentadoria pelo SUS antes de eu terminar a mensagem. Vou pular o próximo, porque eu quero focar muito. Vamos para o versículo 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Irmãos, um dia eu estava andando em Denver, no Colorado, num carro da base lá. Você talvez não acredite me olhando hoje, mas eu estava indo para uma academia fazer uns trabalhos. E tinha o rádio ligado, e é um carro da Jocum, então o rádio é crente. E estava num programa onde podia ligar e falar com o convidado especial daquele dia, que era um pastor que tinha uma voz suave, profissional, de comunicação, assim. E um jovem tinha acabado de ligar, e ele disse, mas pastor, eu estou confuso, porque minha Bíblia fala que se eu confessar meus pecados, ele é justo e fiel para me perdoar meus pecados e me purificar de toda injustiça. O pastor disse, e eu tenho provado, não, o jovem ainda falando, disse, eu tenho provado isso e está funcionando para mim. O pastor disse, jovem, até que você abandone qualquer ideia, qualquer pretensão, que qualquer ação sua possa agradar a Deus em qualquer sentido, você nem candidato é para receber a graça dele. E jovem, você precisa aprender a ler a Bíblia no contexto, porque lá fala, se alguém fala que não tem pecado, é mentiroso. Rapaz, me deu uma raiva no carro. Eu pensei, é você, pastor, que devia ler no contexto, que o próximo versículo fala, meus irmãos, eu te escrevo essas coisas para que não pequeis. Ele que estava interpretando aquele versículo errado. Mas o que me deixou triste é que ele estava roubando a ambição espiritual daquele menino. O menino estava cheio de fé, que ele seria uma pessoa diferente nesse mundo, porque Jesus estava nele e estava o purificando. E o pastor está dizendo, não está acontecendo nada disso, isso é presunção da sua parte, que te desqualifica. Rapaz, é muito triste se estamos pregando assim. Quantos aqui, você já viu a beleza da santidade? Em adoração, louvor, ou debaixo de uma ministração da palavra, ou em oração particular, mas um dia você viu a beleza da santidade. Mais uma vez, não é que você viu uma visão necessariamente, mas você percebeu aquilo, a beleza da santidade. Quase todos aqui. E que é que gerou dentro de você? Preciso nem responder, eu sei o que gerou dentro de você. Gerou fome e sede por aquilo. Há algo dentro de nós que quer pureza. Um dia eu estava isso não é só os crentes, né? Um dia eu estava num avião e entrou um rapaz e sentou do meu lado, mas não era o lugar dele, porque eu via, ele tinha
cartão de bordo aqui, eu vi que não era o assento dele. E eu estava lá irritado, porque ele estava comendo um sanduíche desse tamanho. Ele estava voando alface, pedaço de presunto e tal por todo lado. E ele parecia ser perigoso, porque ele tinha uns negócios de gangue aqui na cabeça. E tal. Aquela calça que eu não sei por que para. Ele está aqui embaixo. Se minha calça vai até aqui, vai o resto do caminho, né? Eu não sei por que não cai. E eu vou chamar a aeromoça, eu vou reclamar, tem que tirar dele. Eu tenho 2 milhões de milhas com essa empresa, eles não podem, né? Eu tá tudo assim. E Deus disse, Jimmy, calma, eu tenho propósito. Aí então eu acalmei, esperei para ver o propósito de Deus, iniciei uma conversa com o rapaz. Ele era cantor de hip hop, rap, né? E começou a conversar mesmo comigo. Nós fomos fundos. E o cara sentado no outro lado era o empresário dele. Ele tinha até histórias de anjos cantando, tentando atrair os dois para o Senhor Jesus. Sabe o que é aquele cara que deve cantar um monte de palavrões e violência e tudo? Sabe o que ele falou comigo? Ele falou, eu até fui e me batizei para ver se eu podia ficar mais puro. Mas não funcionou. Quantos já notaram que você não é boa fonte de pureza? Vocês sabem por que nós não conseguimos progresso em nosso interior? Porque a gente tenta fazer por gerar atitudes corretas, usando a força de nossa vontade. Mas não tem uma fonte de verdadeira pureza e santidade. O segredo aqui é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. A suprema grandeza do seu poder. Quantos acham que Jesus é maior do que o mundo? Levanta a mão. Eu devia te avisar, se você não levanta a mão, você é blasfemo. Melhor levantar. Quantos creem que Jesus é maior do que... qual foi o primeiro? O mundo que eu falei, né? Quantos creem que Jesus é maior do que o diabo? Levanta a mão. Agora é certo, tem que levantar mesmo. Agora uma pergunta mais complicada um pouco. Quantos aqui você já ficou decepcionado consigo mesmo? Nossa, foi rápido essa vez, espontâneo. Acho que todos nós. Mesmo depois de conhecer Cristo, talvez todo mundo aqui já fez algo que daria qualquer coisa para não ter feito. Quantos aqui já pensou seriamente em desistir porque você não presta? Geralmente, pessoas não desviam porque eles perdem a esperança no Senhor, eles desviam porque eles perdem a esperança em si mesmo. Vocês sabem uma coisa? Você não presta mesmo. Você está nesse mundo, você seguiu exemplos ruins, você insistiu em prevalecer na sua própria vontade, você já prejudicou um monte de gente com suas atitudes nesse sentido. Você já fez coisas até iníquas. Se você fosse receber o que você merece, iria direto para o inferno. Mas não importa. Porque não é você que vai dar a vitória para você. É a suprema grandeza do poder dele em nossas vidas. Quantos acham, a última que a suprema grandeza do poder dele é maior do que sua natureza terrena? Aleluia. Você terá a vitória sim, irmão. Agora, isso inclui também milagres, né? Uma vez, nós estávamos realizando um curso de liderança na Indonésia.
E um grande pregador famoso nos Estados Unidos veio para ensinar por uma semana. Veio mais porque era meu amigo, né? E lá eu fiquei preocupado porque ele não estava tendo muito contato com os alunos, então eu marquei um almoço. Aí nós almoçamos junto com ele, uns 6 ou 8 alunos. Mas mesmo assim não estava rolando conversa. Ele estava conversando comigo e eles estavam conversando entre si por causa da barreira da linguagem e tudo, da língua. Então eu fiquei como aquele anfitrião que eu temo e não gosto. Eu falei, agora todo mundo vai contar uma história. Quantos gostam daqueles anfitriões? Ninguém gosta, mas eu tinha que fazer. Vamos contar uma história do poder de Deus na sua vida. Aí começamos com o primeiro aluno. Ele disse, olha, quando eu comecei, meu ministério estava sem experiência, eu fui pregar numa vila na selva, na ilha de Borneo, no estado de Kalimantan. Mas quando eu cheguei, eles não queriam me ouvir, porque tinha um endemoniado na vila que, quando eles ouviam mensagens assim, ele estava engaiolado, estava acorrentado, mas arrebentava com tudo e destruía a vila. Então, ninguém queria me ouvir. Aí eu fui para uma montanha lá perto e eu fiquei 2 semanas jejuando e orando. Na última noite, os demônios vieram em forma física e lutaram comigo. E chegando o amanhecer, eu prevaleci sobre eles pelo nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. E eu desci a montanha e eu libertei o endemoniado e a vila aceitou Jesus. Então foi a história do primeiro, né? Aí foi contando. Chegou no meio, tinha algumas pessoas de uma tribo no país de Brunei. Um país fanático, muçulmano e tal. E aconteceu, Brunei é muito rico por causa de petróleo. Aconteceu um desastre nacional que pegou fogo, um poço. E ninguém conseguia apagar. Chamaram o mais famoso de todos, dos Estados Unidos, como último recurso, mas quando ele chegava perto com as máquinas, derretia as máquinas com o calor do fogo. Era impossível apagar. Uma fumaça sobre o país todo. E uma tribo, no meio da selva, estava recebendo um avivamento do Senhor, estava orando um dia sobre isso, e Deus disse para eles, você vai lá e apaga. Então conseguiram uma audiência com a esposa do diretor da empresa Shell, que é o que faz a exploração lá, e ela arrumou uma casa perto do poço onde eles podiam ficar. Ficaram lá orando desde o início da noite até de madrugada. Quando de madrugada eles conseguiram a vitória no Espírito, Deus disse, agora vá lá fora e apague o fogo. Então eles foram lá fora, tinha um riacho, depois do poço. Eles levantaram as mãos assim e mandaram, paz. E o fogo foi, e acabou, apagou. Eu fui a Brunei depois, eu li os jornais e revistas sobre o assunto daquela época. É engraçado, é cheio de desespero e pessimismo, e de repente foi resolvido tudo, eles nunca falam como. Não pode, é país muçulmano, mas foi um sinal para o... Aí foram, né? Chegaram ao último, ele é um magrinho, assim, trabalha na ilha de Bali com hindus, e tem uns dentes meio mônicos, assim. E ele disse, nós fomos para uma vila, tinha uma mulher nesse lugar que nos escutava. Então, estávamos fazendo um estudo bíblico com ela, quando ela, de repente, ficou de pé, começou a cambalear, engasgar e caiu morto no quintal. Nós fomos lá e tentamos reavivá-la, mas não estava funcionando, não tinha pulso, não estava respirando, colocando espelho na frente da boca dela, mas nada. E aí, depois de 20 minutos, ficou óbvio, estava morta mesmo. E mandei a equipe buscar o marido dela, e eu fiquei porque não queria abandonar o corpo, falou esse indonésio. Ele disse, eu estava sentado lá, começou a me dar uma raiva,
porque eu pensei, agora o povo aqui nunca vai seguir Jesus, porque vão falar que ela morreu porque escutou uma mensagem que não era de nossos espíritos, nossos deuses aqui, era de estrangeiros, e vão ter medo de converter e tal. E ele disse, quem sabe ela não morreu? Abriu o olho dela para ver se ia reagir à luz, não reagiu nada, estava morto da Silva. Mas deu uma indignação no meu espírito, disse esse jovem, ele disse, que eu não aceitei. Então eu clamei a Deus lá e ela ressuscitou. Quantos creem que a suprema grandeza do poder de Deus opera ainda no mundo? Eu sei que opera. É que a maioria das pessoas que estão levantando os mortos não tem programa de televisão, então a gente não ouve. Mas acontece mais ou menos comum. Eu sei que quando terminaram isso, parece que o pregador americano achava que ele tinha que falar alguma coisa também, então ele disse, uma vez eu estava num lugar, me levaram para ver uma mulher que estava sofrendo muito com uma doença há muito tempo e sofrendo demais. Aí eu vi o sofrimento dela e eu orei e disse, Senhor, ou cure ela ou leve, Senhor. E ela morreu. Aí todo mundo riu, igual vocês. Aí ele disse, não, mas foi milagre também. Eu disse, irmão, pode até ser, mas se eu adoecer, chame eles, não... A suprema grandeza do seu poder. Quantos querem ter olhos para ver isso, para ela se liberar na sua vida? Isso. Posso te falar uma coisa? Quanto mais você já estudou, mais trabalho vai ser para você. Porque nós somos ensinados, 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 ensinados que tudo que é revelação é irracional. E não pode ser fonte de saber as coisas. Nós podemos saber o que podemos provar. O resto é irracional. Isso que nós somos ensinados em nossa educação formal. Então, quanto mais você estudou, mais barreiras você tem para vencer, mas ainda pode vencer. Amém? Acho que você nunca ouviu ninguém falar sobre estudo assim. Mas vamos para o último ponto aqui. Esperança e seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Irmãos, eu tinha lido essa passagem, eu não sei, talvez centenas de vezes, não sei. E eu sempre li aquilo e eu estava falando de nosso chamamento, estava falando do poder dele para nós. Então eu li essa frase no meio e eu achava que estava falando de nossa herança no Senhor, né? Aí, em outubro do ano passado, eu estava num evento em Singapura, eu estava orando uma manhã bem cedo, e eu li essa passagem e, pá, eu vi pela primeira vez que eu notei. Não está falando aqui de nossa herança no Senhor. Fala a riqueza da glória da sua herança nos santos. Era mais claro ainda na tradução que eu estava usando em inglês aquela manhã. É a herança que Deus tem em nós. E segundo o que está escrito aqui, é a riqueza da glória da sua herança em nós. Quantos sentem hoje que você é uma fonte de riqueza e glória para o Senhor hoje? Difícil para a gente, né? A gente pensava, ok, isso, espera aí, não sei não. Quantos querem produzir uma herança para o Senhor gloriosa e rica? Essa é uma maneira de ver nossa função aqui na Terra. Sabe, uma vez eu estava... Bem, uns 3, 4, agora é 5, 6 anos atrás. Vocês sabem, depois de uma pessoa fazer 60 anos, se ele fala outro dia, você não sabe se foi quarta-feira ou se foi 1990. Né? Mas talvez uns 5 anos atrás, eu
Eu estava no Chile, eu estava pregando numa conferência de jocumeiros lá, do Cone Sul. E passou uma moça por mim, ela disse, vocês sabem quem eu sou? Eu detesto essa pergunta, eu nunca sei quem é, e não quero machucar, e eu fico... seu rosto não é estranho para mim. Terrível. Mas eu vou te falar quem ela era, mas eu vou pular para trás. Aqui em Contagem tinha um mineiro lá, chamado Toninho. Ele era meio antissocial, mas homem de Deus mesmo. Só que ele não tinha muita facilidade com as pessoas. Tanto é, nós tivemos que arrumar um quarto só para ele, porque ele levantava todo dia e orava em voz alta, às 4 da manhã. E um dia ele veio para mim, ele disse, Jimmy, Deus me chamou para a Albânia. Agora, naquela época, era a época do ditador Rodja, né? E você, se falasse do Senhor na Albânia, era executado, né? E eu achava que seria difícil conseguir um visto. Então, eu tentava ajudar ele a ser mais flexível. Então, eu falava, Toninho, hoje ele não me deixa chamar ele mais de Toninho, agora é pastor Antônio, mas... Eu disse, Toninho, você é flexível? Sou. Não era nada, mas eu estava tentando desenvolver isso. E eu disse, você é chamado para um pedaço de terra ou para um povo? O povo, né? Eu disse, então, tem uma grande colônia de albaneses na Itália, e tem outra em Kosovo, tem até uma universidade em Kosovo, que na língua albanesa. Você iria para esses lugares alcançar o povo, se não conseguir portas abertas para a Albânia, porque eu achava impossível, né? E disse, eu iria. Então, a gente tinha nossas conversas, eu tentando ajudar ele a ser mais flexível, para não abandonar a esperança. Mas toda vez que ele ia saindo do meu escritório, ele virava para trás, me dava aquele sorriso mineiro, assim. Mas eu acho que eu vou para a Albânia mesmo. E um dia eu estava lá no meu escritório, eu estava folhando uma revista Time, e orando pelas nações, e chegou a um artigo sobre a Albânia, e eu orei, e Deus falou comigo, eu chamei Toninho. E lá naquele artigo tinha uma foto da Praça Central de Tirana, que é a capital da Albânia, né? Eu disse, Toninho, um dia eu e você vamos ficar debaixo desta árvore, na praça principal de Tirana, e nós vamos agradecer a Deus, porque Ele abriu as portas. E oramos lá selando este acordo. Sabe quanto tempo demorou? Menos que um ano depois, ficamos naquela praça em Tirana, embaixo daquela árvore, e agradecemos a Deus, porque Ele é o Deus que abre portas e ninguém fecha. E ele foi para uma cidade mais no norte, que era tradicionalmente muçulmano, antes do marxismo tomar o lugar, e ele começou a pregar lá. E formou uma igreja, eu visitei várias vezes, eu ensinava sempre para os homens, né? Não tinha mulheres, mas tinha crianças brincando. E mulheres tinha na igreja, só que eles não reúnem juntos quando são muçulmanos, né? Ou nem ex-muçulmanos. E aí essa moça que me parou lá no Chile, sabe quem era ela? Quando eu visitava a Toninha lá nas montanhas da Albânia, ela era uma menina albanesa de 11 anos que escutava minhas palavras lá e agora era missionária na América do Sul. O Toninho está produzindo uma herança para o Senhor. Eu conheço muita gente que está produzindo heranças que aos nossos olhos parecem ser grandes e importantes, povos inteiros. Eu tenho amigos que estão implantando
coisas em países tão restritas que eu não posso nem falar o nome aqui por causa da internet, que está sendo mandado para a internet. Produzindo herança para o Senhor. Mas, sabe, você também produz uma herança para o Senhor com sua vida. Quantos aqui lutam para ter uma família boa? Você está produzindo uma herança para o Senhor. Quantos aqui tentam manter um alto nível de ética e viver o reino, os princípios do reino no seu emprego? Você também produz uma herança para o Senhor. Quantos estão determinados no seu coração? Você vai buscar o Senhor para este poder santificador, ter liberdade na sua vida, para você, Deus te purificar de todo o pecado. Levanta a mão. Você também produz uma herança para o Senhor. Então Paulo orou. Quantos querem olhos para ver? Se você quer olhos para ver, fica de pé. Agora, um detalhe sobre Deus. Ele pensa que Ele é Deus e nós não. Ele não é fácil. Ele vai te exigir que você faça coisas que você não quer fazer. Quantos já experimentaram isso? E Ele não vai te deixar fazer coisas que você quer fazer. Quantos já? Então, quanto mais você vê, maior sua responsabilidade diante de Deus. Vocês estão entendendo isso, né? Eu não quero que você fique de pé de maneira leviana só porque outros ficaram de pé. Se você não quer seguir totalmente o Senhor, melhor você não ver. Por isso, às vezes, Deus é descrito nas Escrituras como Deus que se esconde. Ele não quer aumentar sua responsabilidade se você não vai obedecer. Então, vocês estão bem claros, né? Esse pedido que você está fazendo hoje de manhã é um pedido perigoso. Porque Deus vai contrariar a sua vontade com aquilo que Ele te mostra. Ainda está de pé? Fala, amém. Amém. Não, voz alta. Amém. Então vou orar. Senhor, olhe para nós. Nós não temos dentro de nós fonte de poder ou de chamamento ou de herança. Tu és a nossa única fonte, Senhor. E nós estamos te pedindo, Senhor, que nos dê olhos para ver essas três coisas que Paulo orou pelos crentes em Éfeso. A esperança de nosso chamamento. O céu é real, Senhor. A eternidade é verdadeira. Nós vamos viver eternamente contigo, prosseguindo de glória em glória. Nos dê olhos para ver isso. A suprema grandeza do seu poder para com os santos. Senhor, nós aqui, nós já quase desistimos de nós mesmos. Parece que todo mundo aqui já ficou muito decepcionado consigo mesmo. Eu sei que eu já fiquei em muitas ocasiões. Mas teu poder é supremo. É grande e vai trazer a vitória em nossas vidas, em nome de Jesus. Mas nos dê olhos para ver isso, Senhor. E, Senhor, a tua herança nos santos. Ilumine os nossos corações para a gente entender o que nós podemos contribuir à tua herança nos santos. Que o teu coração possa achar alegria em nossas vidas. E uma herança palpável,
como em Isaías 66. Senhor, nós queremos te alegrar o teu coração. Queremos produzir uma herança para o Senhor. Nos dê olhos para ver. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo time. Eu queria convidar você para estar aqui hoje à noite, às 18 horas, para receber mais, não é? Se você gostou, convide outros e venha, porque hoje à noite ele estará ministrando novamente aos nossos corações. Estenda suas mãos em direção ao Jimmy. Senhor, nós te agradecemos por essa vida preciosa e pela palavra que o Senhor colocou no coração dele para nos dar um banquete nessa manhã. Continua, Senhor, abençoando a sua casa, aquilo que o Senhor tem colocado na vida dele para fazer nesse mundo inteiro. Muito obrigado por ele, Senhor. Muito obrigado. Nós, como igreja, nós os abençoamos, ó Deus. Em nome de Jesus.